Olá, Caio, graça e paz. Meu nome é Magno, acompanho seus vídeos, seu canal há algum tempo já. E meu questionamento, Caio, é sobre a doutrina da transubstanciação. Mesmo sendo ela uma convenção humana, Deus, na sua infinita sabedoria, e que não está condicionado o seu agir a nada nem a ninguém, ele não pode se manifestar dessa forma no meio dos seus. Muito obrigado, Caio. Até mais. Que Deus te abençoe. Magno, sabe que você parece demais com um dos mentores do Caminho da Graça, o Romualdo, lá de Salvador. E quando eu olhei, eu vi que não era o Romualdo, mas eu achei que podia ser um primo, uma pessoa da família, porque lembra demais, e até a voz, o tom, a cadência. Então, fique sabendo que você tem alguém muito de Deus no Caminho da Graça de Salvador, com quem você parece demais. Ele só é mais velho que você. Olha só, Magno, para Deus tudo é possível, né? Ele faz cair maná no deserto. Ele multiplica pães. Agora, observe uma coisa. O maná que ele fez cair no deserto não foi transformação de pedra em pão. Foi um fenômeno que hoje em dia a ciência até encontra em alguns lugares esporadicamente. A grande expressão miraculosa daqueles 40 anos de maná é que o maná caía onde aquele povo andava. Isso aí, por si só, já é um milagre extraordinário. E, em segundo lugar, o maná caiu enquanto eles não tinham comida para comer. No dia que eles entraram na terra de Canaã e saíram do deserto, entraram num ambiente de caça, de frutos, de comida, o maná parou de cair, não era um luxo. Deus não comete luxos mágicos. Quem faz assim é o diabo, que disse para Jesus: olha, você está com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. Transforma essa pedra em pão. Vai, come. Poder você tem. Você não é o filho de Deus? Pega uma maior. Pega uma torradinha, uma pedra torradinha. Transforma em pão. Aí, cara, é magia. E, infelizmente, a doutrina da transubstanciação é uma doutrina pagã. Ela tem a ver com a magia do sincretismo que tomou conta da religião católica há muito tempo atrás. Mas você veja que os cristãos não começaram assim. A primeira geração nunca entrou nessa, o pão era pão. Para você ter uma ideia, meu filho, a ceia do Senhor, que hoje é feita na Igreja Católica com uma hóstiazinha gostosa até, e nem com vinho, porque é só o padre que toma o cálice. Na Igreja Evangélica é um pedacinho de pão, é uma economia danada. E o vinho geralmente é suco de uva, suquita e tudo mais. Mas nos primeiros dias, no primeiro século, no segundo século, os cristãos se reuniam para comer um banquete, chamado de banquete do ágape. E eles se reuniam e cada um levava de casa comida mesmo. Tinha pão também, tinha vinho, tanto quanto tinha tudo mais. Águas,
outras coisas. Naquele tempo eles também bebiam muita cerveja, chamada de cevita, que era a bebida preferencial, e era bebida com álcool. O vinho tinha álcool, a cerveja fermentava, a cevita, a ponto de que Paulo diz em 1 aos Coríntios 11, falando dessa festa do ágape, que no meio da festa tinha gente já vomitando de tanto comer como um glutão, enquanto do lado tinha uma família pobrezinha que não podia trazer de casa quase nada, levava um pãozinho duro, burulento, e o cara aqui sentado ao lado não compartilhava com ele nada. E Paulo diz: olha, quando vocês estão se reunindo em nome do Senhor para tomar a ceia, eu digo que vocês não estão se reunindo para melhor, mas sim para pior. Leia aí, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 17, 18 em diante. Vocês estão se fazendo mal, vocês estão invocando juízo, porque o irmão passa fome e vocês não conseguem compartilhar nem no dia da festa do amor, que esse nome ágape significa amor. Nem no dia da festa do amor vocês estendem o pão para o lado, vocês são ruins demais. E vocês estão invocando juízo sobre vocês. E Paulo chega a dizer, isso somatiza essa maldade. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muita gente morrendo. Porque a maldade vira doença na gente. E essa indiferença se transforma em formas diferentes de adoecimento, adoecimento mental, adoecimento de caráter, adoecimento emocional, adoecimento psíquico. Adoecimento psíquico, em geral, vira somatização, ou seja, atinge a carne, alergia, desordens orgânicas variadas. Por isso, Paulo diz, vocês vão, inclusive, se fazer mal vivendo assim, porque a indiferença e o ódio são venenos para o ser. Mas o pão era pão, a comida era comida, e eles comiam e bebiam naquela festa. E ninguém ficava esperando mágica. Ninguém dizia assim, eu não tenho pão, mas eu vou levar uma pedra, e na hora da consagração ela vai virar corpo de Cristo, eu vou comer. E muito menos ainda inventar o mito de que se você comer da hóstia sem ter se consagrado para isso, como se dizia quando eu era criança, você ia derramar sangue do corpo de Cristo pela boca. Era um negócio vampiresco. Tudo isso é magia, não tem nada a ver com o evangelho, meu filho. É como transformar a pedra em pão. É a mesma natureza de magia proposta. E Jesus, quando multiplicou pães, ele tinha o fundamento do pão. 5 pães tinham lá. Multiplicou peixes, tinha 2 peixinhos. Ele não mandou trazer uma cesta de pedras e de carniças para multiplicar pães e peixes. Não. Veio do original real. Ele só multiplicou a mesma natureza para atender a necessidade de muitos, mas não teve magia. Teve, sim, milagre de natureza física, provavelmente de expansão quântica, que naquele tempo não se podia nem avaliar, nem hoje ainda, a maioria não sabe nem o que eu estou dizendo. Mas certamente foi um fenômeno que ele usou, só ele podia usar, mas usou na natureza das coisas. Ele não alterou a natureza de nada. O pão era pão, o peixe era peixe. A comida era comida. Não eram as pedras de Tiberíades que ele transformou em pães. Então, te dou a resposta mais simples para a tua mente não ficar achando que é descrença. Não, eu creio em Deus, Deus é todo-poderoso, ele pode transformar hóstia em sangue de Cristo, em carne de Cristo.
O próprio Jesus acabou com essa história lá em João 6. Lá em João 6, Jesus mandou comer a carne dele e beber o sangue dele. Lembra disso? Se não lembra, leia, que está claro. Aí, muita gente achou aquilo demais. O que é isso? Está querendo que eu coma a tua carne e beba o teu sangue? Está me convidando para um banquete antropofágico? Ficaram chocados, escandalizados. E Jesus então disse a eles, com toda a educação, porque dá vontade de dizer, deixem de ser estúpidos. Mas Jesus apenas disse, olhem aqui, a carne para nada aproveita. Nada. Eu não estou mandando vocês comerem a minha carne, saírem me dando dentadas aqui, nem beberem o meu sangue como se fosse uma missa negra. Não. Eu estou mandando vocês se alimentarem da minha palavra. Porque veja bem o que ele disse, a carne para nada aproveita. Daqui a pouco eu vou comer uma carnezinha ali embaixo, de peixe, de frango, de gado. Vou comer, mas daqui a pouco à noite eu já estou com fome de novo. Ele está dizendo, eu não estou falando disso, que você come e não sacia. Muito menos eu estou convidando vocês para um banquete antropofágico. Eu não sou o pai do canibalismo, não. Eu estou falando a minha palavra e dizendo que as minhas palavras absorvidas, processadas, praticadas, são espírito e são vida. Veja, por favor, aí, eu não vou abrir aqui o texto, porque se você abrir em João 6, você só lê que você chega lá. Então, não, meu filho, desculpa, mas se você vir isso acontecendo em algum lugar, não foi milagre, foi magia. E desconfie da procedência, porque em Deus pão é pão, vinho é vinho, carne é carne. As coisas são o que as coisas são. E, por último, você sabia que essa doutrinação da transubstanciação do pão ou da hóstia na ceia é uma coisa que foi inventada muito, muito, muito tempo depois? É uma doutrina em relação à origem do Evangelho, é uma doutrinação criada, inventada no auge da Idade das Trevas, no auge do paganismo, do cristianismo católico romano naquela época. Você vê que hoje em dia ninguém mais, nenhum padre, nenhum sacerdote, adverte o povo de que se alguém comer, aquilo pode virar sangue na boca, como acontecia quando eu era menino, em Manaus. Às vezes que eu fui a algumas missas, porque minha família, por parte de pai, era católica, então de vez em quando eu ia para um batizado de algum primo, de alguém nascendo, e aí tinha aquilo lá, e eu nunca tive problema, toda vez que me deram qualquer coisa em qualquer lugar, eu, como menino, comi de tudo. Como tomei até na igreja protestante, o pessoal dizia que era pecado comer a sobra do pão da ceia, daquele pãozinho plus vita, cortadinho. Depois da ceia, sempre sobra lá atrás, no vestíbulo pastoral, na sacristia protestante. E minha mãe, antes do meu pai ser pastor, minha mãe sempre foi influente dentro de igreja. Ela me obrigava a ir ao culto. Com ela, eu tinha aí meus 7, 8, 9 anos, ainda em Manaus, e ela, vamos todos para a casa do Senhor. Aí serviu uma ceia, o filho do pastor era meu amigo, muito amigo meu, os 2 filhos do pastor à época, e depois do outro, as filhas eram minhas amigas, a gente ia lá para trás e comia o pão todinho, a gente estava morrendo de fome. Comíamos o pão e bebíamos aqueles cálicezinhos e fugíamos. Aí depois chegava algum presbítero lá, quem comeu o pão, quem bebeu o cálice, ninguém dizia nada. Olha eu aqui.
Querido, milagre é uma coisa, mágica é outra. E outra coisa, os milagres de Deus nunca são violências à natureza. Os milagres de Deus sempre são a soberania de Deus usando a natureza no timing perfeito para obedecerem os comandos que vão fazer a mente humana entender aquele livramento como graça. E foi livramento e foi graça mesmo. Agora, Deus nunca opera mágica. Deus nunca fez mágica e nunca fará mágica. Por isso é que a palavra dele diz que aqueles que se entregam à magia estão se entregando, e magia aqui não é o Chris, não sei o quê, nem é o Dynamo, nem é coisa de truque, de trucagem. Ele está falando daquela magia antiga, que era uma magia que dependia de espíritos, de invocações, de coisas nefastas e malignas, para operar essas transformações de natureza não natural. E a Escritura diz que ninguém que queira andar com Deus mesmo pela fé deve recorrer a esse tipo de expediente, tanto quanto não deve invocar mortos, não deve usar de necromancia, não deve usar de nenhuma dessas coisas que fazem parte desse aparato, no mínimo, das sombras, muitas vezes até das trevas. Então, eu espero que você tenha entendido o que eu te disse, tá bom? Beijo, meu querido Magno.